Instituto, a OCP, 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, ao egresso, poderá ser concedida assistência que consiste em alojamento e alimentação em estabelecimento adequado e pelo prazo de 3 dias. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 25. A assistência ao egresso consiste, inciso 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Instituto, a OCP, 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210, de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, no trabalho externo, o número máximo de presos será de 15% do total de empregados na obra. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 36, parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. A OCP 2018, SUSIP. Com base na Lei Federal nº 7.210, de 1984, é correto afirmar que, no estabelecimento prisional ou de internação, por força da assistência religiosa, haverá local apropriado para os cultos religiosos, respeitando, inclusive, a posse de livros de instrução religiosa. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. FEPESE 2019 SJC. Com base na Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados obrigados a participar de atividade religiosa e dos serviços organizados no estabelecimento penal. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. FEPESE 2019 SJC. De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto afirmar: o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. FEPESE 2019 SJC. De acordo com a Lei de Execução Penal, é correto afirmar: nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. MPE Santa Catarina 2019.
De acordo com a Lei de Execução Penal, os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos na Lei dos Crimes Hediondos, incluída a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, serão submetidos prioritariamente à identificação do perfil genético mediante a extração de DNA, ácido desoxirribonucleico por técnica adequada e indolor. Item errado, Lei de Execução Penal, artigo 9A. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1 da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico por técnica adequada e indolor. Instituto AOCP 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210 de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que, em relação ao trabalho interno, a jornada não será inferior a 4 nem superior a 8 horas semanais. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8, com descanso nos domingos e feriados. Instituto AOCP 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210 de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que são recompensas regidas pela Lei nº 7.210 de 1984 a concessão de regalias e o elogio. Item correto. Lei de Execução Penal, artigo 56. São recompensas: inciso 1, o elogio; inciso 2, a concessão de regalias. Instituto AOCP 2019, Polícia Civil. À luz da Lei nº 7.210 de 1984, que disciplina a execução penal, é correto afirmar que considera-se egresso para os fins da Lei de Execução Penal o liberado definitivo pelo prazo de 6 meses a contar da saída do estabelecimento. Item errado. Lei de Execução Penal, artigo 26. Considera-se egresso, para os efeitos desta lei, inciso 1, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento; inciso 2, o liberado condicional durante o período de prova. E aí, acertou muitas questões? Gostou da metodologia? Acesse a descrição do vídeo no primeiro link, conheça o nosso curso e lá deixaremos 100 questões para você treinar. Até a próxima!